Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos e todas. Como vocês sabem, eu estou no período de férias essa semana e semana que vem, mas deixei aqui um recado da palavra de Deus para o seu coração nesta noite, que a palavra de Deus nos traz vida, transforma, e mesmo que à distância, mesmo gravado ou não, a palavra de Deus é autoridade, a Bíblia é autoridade na nossa vida. Então hoje, nesta conexão da fé, quero deixar mais uma palavra para os irmãos a respeito da solidez da obra de Cristo. Temos falado desde o começo do ano a respeito de sólidos que não se perdem, que são inegociáveis. Falamos muito a respeito de Deus e do sólido de Deus e estamos falando nas últimas semanas a respeito da solidez da obra de Cristo. Semana passada tivemos um problema sério aqui de internet, eu não consegui continuar com a transmissão, então eu vou voltar um pouquinho sobre o que estávamos falando na semana passada. Então, deixar aqui um recado para vocês, para nós, para o nosso coração, um recado da palavra de Deus. É um pouco diferente por ser gravado desta forma, mas é palavra de Deus. Então, antes de mais nada, vamos orar, vamos pedir o mover do Espírito, a inspiração do Espírito Santo para ouvirmos um pouco mais da palavra de Deus e na inspiração do Espírito conseguir receber aquilo que é de Deus. Amém? Então, vem comigo e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Deus, nesta noite, em mais um momento de encontro com o Senhor, de conexão da fé, onde nossa fé é reavaliada, onde nossa fé é provada por Tua palavra. Por isso, fala agora ao nosso coração. O Senhor conhece, ó Pai, a condição, o Senhor conhece o estado que cada um chegou aqui. E eu quero pedir, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Teu Espírito, ó Deus, nos dê a direção, que o Teu Espírito nos mostre a palavra do Senhor, nos dê condições de entender a palavra do Senhor. Toca, ó Deus, os corações, o Senhor sabe onde essa palavra vai chegar, então que esta palavra chegue aos corações, com a autoridade do Teu poder, com a autoridade de Cristo Jesus, com a autoridade do mover do Teu Espírito, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Como falei para os irmãos, estamos pensando a respeito dos sólidos. Vivemos um tempo onde muitas coisas estão se perdendo. Alguns falam da liquidez do nosso tempo, onde tudo é líquido. Vivemos um tempo também, além da liquidez de tudo líquido, vivemos um tempo do cansaço, onde as pessoas estão cansadas. E por causa do cansaço acabam deixando as coisas muito rápido e vai de uma situação para outra, de um pensamento a outro, justamente por causa desse cansaço. Também vivemos, por causa do cansaço, vivemos também o tempo de muitas informações, do excesso de informações de todos os lados, informações rápidas, objetivas, e não dá tempo de nos aprofundarmos, são informações o tempo todo, o dia todo, e isso acaba cansando o coração, a mente, e perdemos as informações, perdemos a profundidade, a base nas informações. E são informações rasas, frívolas, frágeis, que vêm e vão, e do mesmo jeito que chegaram, vão embora. Mas a palavra de Deus nos traz informações que não são meras informações rápidas e objetivas, mas são informações da palavra de Deus, são estruturas para a fé cristã. E quando nós falamos da solidez das coisas da palavra de Deus, nós estamos falando de estrutura de fé. E o que eu quero falar com os irmãos hoje, deixar com os irmãos hoje, são coisas que fazem parte da nossa estrutura de fé, trazem base para a nossa estrutura de fé, trazem dinamismo para a nossa vida cristã. Algumas coisas são até básicas e repetitivas, mas realmente importante. E muitas vezes nós vivemos verdades, sabemos de verdades que não são vividas. Não são vividas na sua necessária, na maneira necessária de ser vivida, na sua amplitude,
né, do que ela pode fazer na nossa vida. Então, eu sei que algumas coisas que eu vou falar aqui são lembranças, mas são lembranças importantes. São lembranças que em momentos da vida precisam ser lembradas, ser relembradas, voltar lá atrás, voltar nas bases e olhar, a base está aqui, a base está firme, ainda estou nessa base, ainda sigo nessa base, ainda estou firmado nesta base. Então, quando eu falo da obra de Cristo, da solidez da obra de Cristo, eu estou falando de bases inegociáveis para a fé cristã. Nós já vimos algumas e nós vimos que a obra de Cristo tem a ver com a kenosis, a auto-humilhação. Nós vimos que tem a ver com a obediência ativa de Jesus. Jesus foi obediente ao Pai e se entregou. Filipenses capítulo 2, texto importantíssimo para esse tema. Vimos a obra da cruz. A obra da cruz, quando falamos da obra da cruz, na obra da cruz se resume a encarnação em si, o fato de Deus se encarnar em Jesus, né, em Jesus Cristo Salvador, a perseguição, a traição, morte e ressurreição. Isso é obra da cruz. Por isso a gente pode dizer que essa terceira obra de Cristo tem a ver com a palavra máxima do Evangelho de Cristo, da obra de Cristo, que é está consumado. Quando Jesus diz está consumado, isso é o máximo, porque ele fez tudo. Tudo que tinha, tudo que poderia ser feito, tudo que nós precisamos está consumado e firmado na cruz de Cristo. Agora eu quero levantar, então, algumas outras coisas que fazem parte da obra de Cristo. E antes disso, eu quero lembrar uma frase que vocês já devem ter escutado, já ouviram por aí e tudo mais, que é do C.S. Lewis, que diz o seguinte: o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Então, essas próximas estruturas que eu trago aqui da solidez da obra de Cristo parecem, tomam um pouco de forma de resultado da obra de Cristo. Nós vamos ver semana que vem. Na semana que vem, sim, nós veremos alguns resultados da obra de Cristo na nossa vida. Embora estes de hoje pareçam obras de Cristo, e de fato são obras de Cristo, tem a ver também com resultados na nossa vida. Mas vamos focar aqui na questão da obra de Cristo, o que é que Cristo fez na nossa vida, o que é que Cristo faz na nossa vida. Então, em quarto lugar, seguindo da semana passada, 1 João, capítulo 2, verso 2, diz assim, ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E aqui é importante a gente destacar a palavra expiação. Jesus é nossa expiação. Ele fez o pagamento definitivo e completo pelo pecado. Ele expiou, ele extirpou, ele tirou. Isto vem lá do Novo Testamento. A expiação era cumprida através da morte dos cordeiros. Os cordeiros eram colocados, imolados e eram sacrificados, e aí então aquele animal, aquele sangue derramado traria a expiação, o livramento do pecado, o perdão. E aí então, em Cristo Jesus, isso foi feito de uma forma cabal, completa, plena e perfeita. Jesus é o único Salvador, aquele único que pode nos dar a expiação, o livramento do pecado. Já sem sacrifício, já não mais com sacrifícios, mas ordenado por Deus, que isso fosse consumado, fosse completo na obra de Cristo Jesus. Isso é doutrina do Evangelho, é doutrina de Jesus Cristo. E alguns podem dizer, mas é doutrina de homem. Isso é doutrina sólida, isso é inegociável. A nossa expiação foi completa, perfeita, lá no consumado está. Quando Jesus disse, está consumado. Jesus fez a total expiação. Não nos dá o direito de pecar, que nós vamos ver mais para frente um pouco, a graça, a misericórdia, não nos dá direito de pecar, não nos habilita para pecar, não nos dá liberdade para pecar. Tanto que João, ele fala no verso 1 João, capítulo 2, ele diz assim, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, para não pecar.
Não dá direito ao pecado. O apóstolo Paulo também fala isso de uma forma muito taxativa, firme, forte, lá em Romanos, no 6º capítulo, quando ele diz assim, de modo nenhum. Como nós vamos viver no pecado, uma vez que já fomos libertos, batizados em Cristo Jesus na morte e com ele ressuscitamos. Esse é o ato da expiação. Ele trouxe o pecado, ele trouxe o perdão completo e total do pecado, sem nos dar o direito de continuar pecando. Em quinto lugar, nós vemos uma outra palavra também, lá do Antigo Testamento, que está em Êxodo, capítulo 25, verso 21 e 22, diz assim: porá o propiciatório em cima da arca da aliança, a qual eu te darei. Ali virei a ti. E de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca da aliança, falarei contigo. Isso é maravilhoso. Inclusive, eu gosto muito da figura lá no Antigo Testamento, do tabernáculo. Estou esperando a oportunidade para a gente estudar sobre isso, quem sabe aqui na Conexão da Fé, ou na célula, talvez, a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, porque os elementos do tabernáculo são muito significativos para as bases da nossa vida cristã. E aqui ele traz mais uma palavra para a gente, além da expiação, ele traz a palavra propiciação, o propiciatório, que é exatamente aquela tampa da arca da aliança, e Deus fala, ali eu terei um encontro contigo. E Jesus faz isso de uma maneira consumada, completa, plena. Jesus completou a obra, nos dando acesso a Deus. Quando você olha lá para o tabernáculo, existia o santo lugar do santíssimo lugar. E aí então um véu que separava um lugar do outro, mas quando Cristo morreu e disse está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo, de uma maneira milagrosa, poderosa, e nos trouxe então a propiciação, onde eu tenho livre acesso a Deus. Eu não preciso de um sacerdote para entrar na presença do Senhor, eu não preciso fazer outro sacrifício, eu não preciso de boas obras. Eu sou levado às boas obras por causa da salvação. A gente vai olhar para isso no próximo capítulo. Mas em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, nós temos total e livre acesso ao Pai. Encontro direto com o Pai. Né? O que eu estou dizendo, em outras palavras, é que assim, você não precisa de um pastor para entrar na presença do Senhor. Isso ajuda, o pastor tem um ministério, tem uma obra, tem um trabalho. O professor da escola dominical, professor ali das crianças, os líderes de ministérios. Mas você tem o livre acesso, você tem a propiciação. Deus te chamou e Deus deu o convite e Ele deu a condição de entrar, que é através de Jesus Cristo. Então o conceito da propiciação lá do Antigo Testamento nos leva a essa vida tão maravilhosa, que é poder estar na presença do Senhor, viver na presença do Senhor, viver, tanto que existem vários textos, anotei vários textos que falam sobre isso aqui. Olha, vou citar alguns para os irmãos. 1 João 4,10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele fez a limpeza, a expiação, ele faz a propiciação. Romanos 3:25, a quem Deus propôs como propiciação por meio da fé, pelo seu sangue derramado, demonstrar a sua justiça. Hebreus 2:17, por isso ele tinha de ser feito em tudo semelhante aos irmãos, para ser sumo sacerdote, misericordioso e fiel nas coisas relativas a Deus, para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Jesus fez isso. Jesus completou. Eu não preciso de boas obras para receber salvação. A salvação me coloca no caminho das boas obras. Eu não preciso pagar, eu não preciso participar, eu não preciso de nada. Cristo fez, Ele é a propiciação, Ele é o caminho a Deus, Ele é o acesso total e completo a Deus.
Volto a dizer o que eu falei lá no começo. O que eu estou falando aqui pode parecer resultado da obra de Cristo. De fato é. Mas eu quero focar na questão da obra de Cristo. Então ele fez a expiação, ele fez a propiciação e ele nos dá o que Efésios capítulo 1, o 7º verso diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, a redenção das nossas transgressões, segundo as riquezas da sua graça. Colossenses 1, 13 e 14, ele nos libertou do império das trevas, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual teremos a redenção, a remissão dos pecados. Gálatas 3, 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Olha que maravilhoso. O Senhor que fez a expiação, que fez a propiciação, ele fez também, ele cumpriu, ele consumou, é consumado, é completo, é perfeito a redenção. É o resgate da humanidade. Eu não sou resgatado por boas obras, eu não sou resgatado por uma família, não sou resgatado pelo tempo na igreja, não sou resgatado porque eu vou na igreja, eu vou na igreja porque eu já fui resgatado, é resultado de ter sido resgatado, de ter recebido a redenção. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição, ele se fez pecado, ele se colocou na cruz, se permitiu ir para a cruz, né? As pessoas falam, não, os demônios prenderam Jesus e foi o pecado que prendeu Jesus. Antes de mais nada, foi o amor dele, aquilo que nós vimos nas outras semanas, foi a obediência ativa a Deus que o levou à cruz. Foi ele mesmo que foi para a cruz por si mesmo, para nos dar a expiação, nos dar a propiciação, nos dar a redenção. Isso é o ser consumado. Isso é o fato da consumação que Cristo faz lá na cruz do Calvário. Em 7º lugar, veja o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Ele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é muito doutrinário, meus irmãos e irmãs. Isso é doutrina sólida, doutrina do Evangelho, não é doutrina da Igreja Presbiteriana Independente Vida Nova, nem da Igreja Presbiteriana do Brasil ou de quem quer que seja, e nem doutrina reformada. A reforma só resgatou a verdade que havia sido encoberta pela Igreja, pelo papado da época. A verdade foi encoberta. A reforma resgatou a verdade. E aí então, aqui está nos mostrando a questão da substituição. O Senhor nos substituiu, ele tomou o nosso lugar. Ele foi feito pecado. Ele tornou-se pecado por nós. Isso tem muita base também lá em Isaías 53, na profecia de Isaías, né? 53, 5, quando ele diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É a substituição. Isso precisa ser significativo na nossa vida. Isso precisa ser lembrado, relembrado muitas vezes na nossa vida. Isso precisa ser a base da nossa fé cristã. Entender e lembrar que houve uma substituição. Foi o justo pelos injustos. O justo, Cristo, obediente até a morte, pelo injusto, que sou eu e você, que somos nós, que vivemos a maldade. Somos considerados, éramos como filhos da ira, mas ele nos lavou, nos remiu, nos deu a expiação, a propiciação, a redenção e a substituição. Então, lembre-se disso. Isso é doutrina, meus irmãos, mas é de uma verdade tão absoluta, tão importante, tão essencial, tão necessária para a nossa vida, parece repetição, mas é importante nós lembrarmos disso.
lembrarmos constantemente disso. Então, eu quero terminar com 1 João. Dá uma olhada comigo em 1 João, no capítulo 1. 1 João, capítulo 1. O que diz, veja o que diz o 5º verso. 1 João, capítulo 1, o 5º verso. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Tudo que nós vimos até agora, né? A expiação, a participação dele no pecado, que é a substituição, ele nos substituiu. Então nós temos a expiação, a propiciação, temos a redenção e temos aí essa vida nova que acontece porque ele nos substituiu. E isso nos leva aqui a 1 João capítulo 1, 5º verso. A mensagem que dele ouvimos é essa e que anunciamos a vocês. Deus é luz, não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus fez tudo isso para que eu e você pudéssemos andar na luz, viver na luz, caminhar na luz, seguir na luz. Não é certo nós aceitarmos doutrinas, ideias, conceitos, sentimentos, nos entregarmos a sentimentos, nos entregarmos ao eu. Existe muito esse discurso ou essa narrativa, né? Essa narrativa do conheça quem você é, o importante é ser feliz, o importante é se entregar, o importante é ter a liberdade, o importante é viver a expiação, é viver debaixo da propiciação, é viver esse resgate, essa redenção poderosa, é viver essa renovação, essa substituição. Isso que é importante. Por isso, Cristo, quando ele morreu na cruz e declarou está consumado, ele nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Essa é a obra de Cristo na minha vida e na sua vida. Essa é a obra de Cristo Jesus. E como essas coisas começam a parecer resultado da obra de Cristo, eu vou parar por aqui. E semana que vem a gente volta a falar sobre essa obra de Cristo, mas vamos olhar para o resultado disso. Qual é a obra de Cristo? O que isso resultou na minha vida, já que ele me deu a expiação, ele me deu a propiciação, a redenção, a substituição. Então, o que é que isto faz na minha vida? O que estas coisas juntas, solidificadas como bases da minha vida cristã, o que é que isto faz na minha vida? Então, eu te desafio a, durante esses dias, pensar nessas questões importantes da fé cristã, nas bases da vida cristã, e ver onde está firmada a tua fé. Onde está firmada a tua fé? Em que está firmada a tua fé? Em quais sentimentos, pensamentos, seja lá o que for. E se você perceber que alguma coisa está ali na base da tua fé, que não são essas questões doutrinárias que nós vimos aqui, essas questões do Evangelho de Jesus Cristo que nós acabamos de ver, alguma coisa está errada. E nós precisamos voltar e reafirmar, reestruturar as bases da fé do Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Quero lembrar que no domingo temos normalmente o culto às 9h30 da manhã e depois o cafezinho às 11h15, 11h20, a nossa escola dominical. Então, venha participar. Estejamos juntos, vamos celebrar a vida do Senhor, a vida com o Senhor e a vida em comunhão com o povo de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, receba agora esta oração. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nos chegamos diante do Senhor. Gratos, ó Deus, gratos, porque quando Cristo declarou está consumado, quantas coisas benditas, eternas, se tornaram, ó Deus,
bases sólidas, bases estruturadas na fé no Senhor, bases da tua palavra, importantes para a nossa caminhada cristã. Perdoa-nos, ó Deus, quando deixamos de viver isso, deixamos que propostas deste mundo tomem conta, ou nos ameacem, ou nos coloquem em dúvida, ó Deus. Mas vem nos colocar de novo, ó Pai. Vem, Senhor, com teu Espírito, trazer a memória, a lembrança daquilo que não é do Senhor, daquilo que está no lugar errado, para que tenhamos condições, então, de voltar a ter as bases sólidas do Evangelho e viver essas bases em nome do Senhor Jesus, em nome de Cristo Jesus e pelo teu Filho, ó Pai, é que oramos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Fique com Deus, que a graça do Senhor te alcance todos os dias e até mais. Até a próxima.